Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu tô fazendo mais um short no canal. E no short de hoje, no cabelo, tá, gente? É que tá meio bagunçado, meio que acabei de acordar agora. Mas eu esqueci de falar uma coisa pra vocês, gente. Eu me formei. Eu me formei, fui pro 6º ano. E eu me esqueci de mencionar pra vocês. Foi mal, gente. Eu tô 2 dias depois da formatura. Mas pega aí mais imagens e mais o vídeo. Gabriela Feliz, AB Honor Roll, Media Master, Panther Pal, Certificate of Completion and Presidential. Lorenzo Gomez, Media Master, Certificate of Completion.